Boa noite, meu nome é João Pedro. Eu sou aluno da disciplina de Teoria Positiva da Contabilidade e eu vou estar fazendo agora o meu trabalho final. A proposta do trabalho era a gente trazer um tema que poderia ser a nossa possível proposta, né, de trabalho de conclusão de curso. E o tema que eu escolhi foi Associações Atléticas Acadêmicas, Gestão Esportiva Universitária e o Impacto na Vida Profissional. A minha referência principal é um artigo de Ferreira Peixoto e Vieira, que foi lançado em 2022 com o tema de Associações Atléticas Acadêmicas à Gestão Esportiva Universitária. Para contextualizar, as associações atléticas acadêmicas, ou também apenas só as atléticas, né, como são conhecidas, elas são organizações independentes, elas não possuem fins lucrativos e são formadas por estudantes universitários, podem ser da graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, com objetivo em comum. As atléticas têm muita importância na formação dos estudantes. Com o decorrer dos anos, né, vem surgindo muitas novas atléticas em demasiados cursos e as atléticas elas têm uma função muito importante dentro da instituição de ensino superior e elas vêm ganhando um cenário nacional muito extenso. Então, hoje nós já temos proposta de interestaduais, intermunicipais e até mesmo campeonatos nacionais para as atléticas. Além da complementação acadêmica, elas visam uma inclusão social por meio do esporte, festas e de outras atividades exercidas. E hoje a gente tem um decreto de lei, o número 3.617, que ela concede às atléticas uma formalização dentro das instituições de ensino superior e com o esporte universitário. Então, assim, elas têm obrigações com o Estado e com a federação. O problema da pesquisa que eu trago, né? O problema que a minha pesquisa vai responder é a seguinte questão: como funciona o sistema organizacional das atléticas e qual o impacto no desenvolvimento individual e profissional que as mesmas proporcionam na vida de presidentes e diretores das entidades. Então, o que eu quero trazer é como funciona a organização da atlética. Então, como funciona o seu fluxograma, como que funcionam as demandas, como que funcionam suas células, os seus assessores, a diretoria, e qual a capacitação que as atléticas trazem, qual o incentivo que elas trazem e no que elas vão impactar na vida profissional desses gestores, desses diretores. Em que profissional que eles vão ser no futuro tendo esse treinamento dentro de uma atlética. O meu objetivo será contribuir com a pesquisa acerca do impacto das atléticas nas universidades. E os meus objetivos específicos vão ser analisar as atléticas na UFMG a partir da visão dos presidentes e diretores das entidades e avaliar através de pesquisa de campo a organização, gerência esportiva e o impacto na vida profissional dos diretores e presidentes. A justificativa desse trabalho é porque hoje a gente tem uma literatura nacional muito carente desse tipo de pesquisa. É um tema que vem crescendo muito, mas é um tema ainda com um núcleo muito pequeno de pesquisa. Então, eu quero gerenciar o sistema dentro do ambiente universitário. Eu não quero ter respaldo acerca das tendências e eu quero ter atenção a esse setor que recebe cada vez mais atenção de colaboradores. Então, assim, é necessário pesquisas empíricas que analisem como ocorre a organização e a capacitação para formar líderes gestores, e qual a motivação, qual o impacto que tem nisso. E o desenvolvimento da pesquisa nessa temática, ela oferece probabilidade de formulação de regulamentos que incentivem as universidades a almejarem um mínimo de interesse em investir nas atléticas. E é importante que os líderes das atléticas, ao ingressarem na gestão, possuam uma base e um investimento na formação e capacitação para que consigam levar a experiência enquanto gestão para o mercado de trabalho. Para a revisão da literatura, eu peguei 3 artigos. O primeiro foi Oliveira, de 2016, aonde ele pega como amostra 20 atléticas espalhadas por 5 instituições de ensino superior do Distrito Federal. O método empregado que ele utiliza é o levantamento de campo, e o resultado que ele trouxe é que é recomendável incentivar os investimentos por parte da diretoria na própria formação e capacitação como líderes gestores da organização. O segundo tema que eu trouxe é Fagundes, Prado e Félix, de 2022, aonde a amostra deles são com 506 membros de associações atléticas de diversas instituições de ensino do Brasil. Ele utiliza um método descritivo com uma abordagem quantitativa e testado por modelagem de equações estruturais. E a resposta que ele traz, né, o resultado que ele traz, é que as atléticas podem contribuir com o aprendizado e competência inerentes e necessários ao mercado de trabalho. E o terceiro que eu trouxe, que é a nossa referência principal,
Ferreira, Peixoto, Ferreira e Vieira, de 2022. E ele traz já amostras 23 atléticas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E um método empregado foi um levantamento de campo. E o resultado que ele traz é que, por mais estruturada que seja a entidade atlética acadêmica, o apoio institucional é indispensável para todas. Então, ele diz muito que as atléticas que têm uma maior gestão, né, que tem uma estrutura melhor, são as atléticas de faculdades mais elitizadas, que tem um incentivo da faculdade, e que ele percebe uma carência muito grande nas faculdades federais, porque não tem tanto esse incentivo por meio da faculdade, né, não tem a verba por meio da faculdade. A amostra que eu pretendo utilizar são cerca de 20 atléticas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu pretendo pegar várias atléticas de diversos cursos da universidade. E os dados vão permitir, né, que eu considere e compare como é a estrutura organizacional que a maioria das atléticas possuem. Então, se elas possuem CNPJ, quais as diretorias que elas possuem, qual o impacto na vida social, como que elas trabalham para poder estar capacitando os seus integrantes, né? E como funciona a venda de produtos, como que elas se sustentam financeiramente e também como elas ajudam na formação de futuros gestores e qual o impacto que elas podem produzir na carreira profissional. O método que eu pesquiso utilizar, a metodologia, é a teórico-empírica, que é uma metodologia que se apoia apenas em experiências vividas na observação de coisas e não em métodos científicos. Eu vou fazer pesquisa de campo com as atléticas participantes para acompanhar a rotina da instituição. Eu também pretendo utilizar métodos de questionamento e observação. E eu vou buscar analisar organizações dentro da atlética, a relação dela com os atores, né? Então, como que é a relação com a faculdade, com a direção do curso, com os alunos, com os ex-alunos, com outras atléticas. E também eu quero saber como que é a estrutura do esporte universitário na cidade de Belo Horizonte. Qual o apoio que essas atléticas têm, quais as dificuldades, qual o impacto que isso causa. E a referência que eu trouxe são o meu artigo principal, Ferreira, Ferreira, Peixoto e Vieira. Também o de Oliveira, né, com a gestão organizacional das atléticas. Fagundes, Prado e Félix, com a identificação dos discentes com a Associação Atlética Universitária e o reflexo quanto ao engajamento estudantil junto às instituições de ensino superior. Então, esse foi o meu trabalho. Agradeço muito ao tempo tirado, né, para poder estar assistindo. Qualquer dúvida me encontra à disposição. Boa noite.